Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso estudo de número 19 e o título é Restaurado com Amor, né? E vamos estar meditando aqui Gálatas 6, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um que também não sejam tentados. Leve o fardo pesado um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ou seja, aqui Paulo está tratando a respeito do pecado e do pecador. Como que a nova aliança, como agora no Novo Testamento, como uma igreja de Cristo deve tratar com o pecado, né? A palavra pecado significa errar o alvo, né? Na palavra significa exatamente isso. Aquele que erra o alvo, ou seja, não acertou o que deveria acertar, errou, falhou, né? Então, todos nós somos sujeitos a errar o alvo. Toda a igreja, todas as pessoas da igreja, mesmo aquele que se converteu, mesmo aquele que tem anos de igreja, mesmo aquele que possa ter um título, um cargo dentro da igreja, ele está sujeito ao erro. E Paulo está falando assim, devemos tratar a fim de restaurá-lo com mansidão. Ou seja, a antiga aliança no Antigo Testamento, tanto o pecado como o pecador era tratado conforme a lei. Mas agora Paulo está nos dando uma nova direção, que o pecado e também o pecador deve ser tratado com mansidão, né? Uma pessoa espiritual, vocês que são espirituais devem restaurá-lo. A palavra restaurar é restabelecer, né? Recuperar. Ou seja, uma pessoa está doente, uma pessoa está enferma, ela precisa recuperar as suas forças, ou seja, ela precisa ser cuidada, ela precisa se cuidar, né? Uma pessoa está doente, ela precisa se recuperar, ela não pode colocar outro fardo, outro peso sobre ela, que ela vai piorar, né? Ou seja, Paulo está ensinando como a igreja deve lidar com o pecado. Sabemos que Jesus e Deus, né, o próprio Deus, odeia o pecado, né? O pecado também é quebrar as ordenanças dele, é quebrar a lei dele, mas por causa de Deus odiar o pecado, ele amou o pecador a ponto de dar seu filho, ou seja, a cura, né, a solução para perdoar o pecador foi o amor, ou seja, o amor restaura. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para mostrar o quanto ele ama o pecador, não o pecado. É como se a gente tivesse alguém da nossa casa, alguém da nossa família com uma doença, né? E você vai odiar aquela doença, aquela doença, você odeia aquela doença que está tirando a saúde daquela pessoa que você ama, que está trazendo dor para aquela pessoa, então você odeia aquela doença, é como se fosse um pecado, mas você ama aquela pessoa que está doente. É assim que devemos amar as pessoas. Não gostamos do pecado, mas amamos as pessoas, e aqui está a maneira certa dessa pessoa ser cuidada, restaurada com amor, né? Precisamos restaurar, ou seja, trazer de volta, né, a sua força a ser restaurada, restabelecida, né? E por isso que ele fala assim, ele continua dizendo assim, cuide-se também para que cada um não seja tentado. Ou seja, não podemos julgar, né? Estou julgando porque o irmão lá não vigiou, o irmão fez algo errado, o irmão caiu no pecado, mas a Bíblia está falando que nós também temos que tomar cuidado, porque da mesma maneira que ele caiu, nós também podemos cair. Então ele está falando assim, ó, cuide-se também para não cair e não ser tentado. Jesus falou que a oração devemos orar para não cair na tentação, ou seja, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles pegaram no sono, eles caíram na tentação e cada um cometeu também seus erros. Mas como foi que Jesus foi restaurar Pedro? Com mansidão, com amor, diz que devemos restaurá-lo com mansidão, né? Com mansidão. Jesus mesmo disse, vinde a mim todos vós estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu os aliviarei. Ou seja, um fardo pesado, né? E aí ele fala, eu encontrarei descanso em mim, porque o meu fardo é leve e suave. E é exatamente isso que está falando aqui, ó. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Ou seja, cumprir a lei de Cristo é auxiliar o próximo, é amar o próximo, é ajudar. Ou seja, leve os fardos pesados. Não há nada mais pesado que uma
condenação. Não há nada mais pesado do que a falha, do que o erro e ser julgado, ser criticado por esse erro. Então, muitas vezes, as igrejas, por falta dessa revelação, ela em vez de auxiliar, de ajudar, de estender a mão para quem está caindo, quem está sofrendo, quem está envergonhado, quem se sente culpado, ele ainda faz como a antiga aliança. A antiga aliança pegava o pecador e apedrejava, pegava o pecador por causa do pecado e expulsava. Então, a igreja não pode estar vivendo na lei, a igreja tem que restaurar, tem que amar, tem que falar sim que o pecado faz mal, o pecado tem as consequências, mas todos estão sujeitos ao pecado, mas devemos restaurar, ou seja, temos que amar as pessoas da igreja como se fosse a nossa própria casa, a nossa própria família, né? Quando alguém da nossa casa, quando alguém da nossa família acaba fazendo algo que não deveria, nós não botamos para fora da casa, né? Não porque uma criança quebrou um prato, quebrou o controle da TV, você vai expulsar da sua casa, né? Não porque alguém chegou fora do horário, você vai julgar, você vai culpar e você vai colocar um peso, um fardo, um castigo, né? Ou seja, nós temos amor, nós amamos, nós auxiliamos, nós ajudamos. É isso que Paulo está ensinando, que a igreja deve saber curar as pessoas, restaurar as pessoas. Jesus veio para isso. Aquele homem que foi colocado por cima de um telhado, Jesus falou, os teus pecados estão perdoados. E aí aquele homem foi restaurado, recebeu força. Aquela mulher pega em adultério, Jesus a protegeu. Jesus não permitiu ninguém tacar pedra nela, porque ninguém pode realmente julgar nem criticar. Ou seja, aqui vemos que a maneira correta de tratar com o pecado é com mansidão, é com amor, o amor que restaura e não a lei que condena, que acusa, que critica, que coloca um fardo pesado. Ou seja, nada é mais pesado que um fardo de culpa, de acusação e condenação. Mas quem veio acusar, quem veio condenar é o próprio diabo. E nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo, nós viemos apontar que Jesus é a solução para todos os pecados. Que somente Jesus pode remover esse grande peso, essa grande culpa, essa grande vergonha. Ou seja, a igreja é um local de restaurar vidas e o amor que vai transformar. Pedro foi restaurado, Pedro negou Jesus, Jesus foi lá, o amou, Jesus foi lá, colocou novamente uma responsabilidade, mas um fardo leve e suave, era o seu chamado, o seu ministério, e aquilo restaurou a vida de Pedro, aquilo deu ânimo para Pedro, aquilo deu assim, entusiasmo para Pedro, é o amor de Deus, amém? Então que nós possamos compartilhar desse amor de Cristo, que a igreja venha a ser um local que restaura a vida, né? Sabemos que o pecado, ele faz mal, sabemos que estão todos sujeitos ao pecado, não existe super crente, existe um super salvador, Jesus Cristo, que perdoa todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Não estamos debaixo da lei, não devemos condenar ninguém, mas devemos auxiliar, cada um levar seu fardo, né? Tá pesado pro irmão, vamos orar, vamos auxiliar, vamos ajudar, vamos socorrer até aquele peso, até aquela culpa sair e aquele irmão ser totalmente restaurado. É assim a maneira certa de mostrarmos a lei de Cristo. A lei de Cristo tem apenas um mandamento: amar a Deus e amar o nosso próximo, amém? Um novo mandamento vos dou, né? Ame-se uns aos outros. Essa é a lei de Cristo, é o amor baseado em Cristo. Se você for semelhante a Cristo, você vive a lei de Cristo, amém? Então Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.